Olá, meus alunos do segundo ano, estamos de volta. Bom, vamos dar continuidade, ao nosso assunto de estatística e hoje vamos aprender os tipos de gráfico, certo? Eles que são importantes, para resumir, analisar, interpretar resultados em coletas de dados. Bom, na aula anterior nós aprendemos, que quando temos um problema devemos definir o universo estatístico, selecionar a amostra, escolher variáveis e para enfim construir a tabela de frequência. E aí com os dados que nós temos, nas tabelas de frequência que vocês fizeram, que eu fiz também, nós poderemos colocar esses dados, representar esses dados em gráficos. E é isso que nós vamos ver hoje, os tipos de gráficos. Então vamos lá. Bom, temos o gráfico de colunas, certo? Que aqui eu tenho aqui esse exemplo de como é representado um gráfico de colunas. Geralmente, ele indica um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. E os valores, as questões de cunho qualitativo fica aqui na representação do gráfico no eixo horizontal e no eixo vertical os valores numéricos, certo? Sempre é assim a representação de gráficos de coluna. Tem também o gráfico de barras, eles são bem semelhantes, são bem parecidos, só que eles, digamos assim, que eles invertem. O valor numérico agora fica aqui no eixo horizontal e as informações de cunho qualitativo fica aqui no eixo vertical. Bom, temos também o gráfico, que ele é chamado de três formas, ou circular, ou de setor, ou de pizza, certo? Temos aqui este exemplo. Ele é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. E algumas vezes também eles são representados, eles vêm em porcentagem, como é tido aqui esse exemplo. Temos também o gráfico de linhas, como o próprio nome fala, são realmente linhas mesmo. É utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções e também regressões, que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e de suas transformações seja observado. E aqui eu trouxe esse exemplo aqui, de como é um gráfico de linhas. Temos também os gráficos que nós chamamos de pictograma. O objetivo é despertar a atenção do público em geral. Muitos desses gráficos apresentam grande dose de originalidade e de habilidade na arte de apresentação dos dados. E aqui esse exemplo, a gente percebe esses desenhos aqui, para representar esse crescimento aqui, de matrícula no ensino superior no Brasil, dentre esse período aqui que indica, de 1968 a 1994. Então, quando a gente vê gráficos assim, digamos assim, de cunho criativo, nós chamamos de pictograma. Tem também aqui mais esses dois exemplos, certo, de gráficos em forma de pictogramas, certo? Dados apresentados em pictograma. Bom, existem 4 tipos de gráficos que eles são utilizados para análise de uma distribuição de frequência, certo? Quando se trata de frequência, então temos essas 4 formas aí de representar os dados, Temos o gráfico histograma, polígono de frequências, ogivas e gráfico em segmentos de seta vertical, certo? Eu trago aqui apenas o exemplo dos histogramas, certo? Aqui tem um dos exemplos de como é um histograma. Então aqui, como vocês podem observar, a medida dos dados está no centro do desenho. As sequências mais altas também estão no centro da figura, nesse caso aqui, certo? Nos processos industriais, esta é a forma mais desejável de se apresentar os dados. Tem também aqui mais esses dois exemplos que também são histogramas, certo? E para a gente finalizar esse vídeo, tratando dos tipos de gráfico, existe também, que vocês devem saber, o gráfico polar, certo? Ele é ideal para representar séries temporais cíclicas, ou seja,
toda a série que apresenta uma determinada periodicidade. E também, né, os cartogramas. É a representação de uma carta geográfica. Este tipo de gráfico é empregado quando o objetivo é o de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com as áreas geográficas ou políticas.